Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quero ter a bondade de sentar para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que nem parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a toquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem?
Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele ofereceu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, coincidente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia com uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás. Os discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo,
que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, quando guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã, cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, a não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificai-o! Crucificai-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam:
Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio, perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucificai-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever no letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficaram perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, ó Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto a túnica era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver com quem será. Ainda se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara e uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Quem puder se ajoelhar nesse instante. Levantemos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus,
e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que se transpassarem. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio a tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero ter a bondade de sentar um instante para meditarmos no silêncio do nosso coração o que acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, filhos, filhas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, para nós cristãos, é um dos dias mais silenciosos que existe. E também é um dos dias mais difíceis de digerir. Pois celebramos, damos continuidade à paixão, morte e ressurreição. Neste momento, às 15h, a qual a igreja inteira reza numa única prece, num único momento, ela reza para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Mas, antes de nós entrarmos neste, é preciso nós entendermos o quanto o Senhor, Ele nos ensina, o quanto o Senhor espera de nós, o quanto o Senhor se entrega por cada um de nós. Nós vemos na primeira leitura do profeta Isaías que o profeta continua no seu discurso do servo sofredor, do servo do Senhor, melhor dizendo. É este servo que se entrega, é este servo que faz a vontade, é obediente até a morte, e morte, no caso de Jesus, na cruz. E assim, meu irmão, minha irmã, esta leitura condensa desde o início lá do processo dos profetas, o Senhor nos chama a vivenciar a obediência, a nos preparar para vivermos este momento de desolação. Já na segunda leitura da carta aos Hebreus, Paulo nos ensina que nós temos um sumo sacerdote iminente, que é o Cristo. E com ele precisamos aprender que nós temos que ser obedientes. E termos a obediência que nos leva a confiar, a acreditar que o Senhor tudo cuida, o Senhor tudo ama. Já na narrativa da paixão, nós, de forma muito breve e muito condensada,
nós observamos os últimos momentos de Jesus. Hoje nós ouvimos através do evangelista João, que não quer ali tratar do escárnio, das dores de Jesus Cristo. João quer enaltecer que Jesus é o Rei. Se nós bem prestarmos atenção em toda a narrativa, João não fala tanto das dores de Jesus. João vai falar da realeza de Jesus, da obediência de Jesus. Ele vai falar de tudo o que Jesus é. Mas ele vai citar ali todos a situação de condenação e tudo mais. Mas João, ele centraliza tudo isso na frase no qual ele diz: meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus guardas lutaríamos para que eu não fosse entregue. Jesus é rei. Mas o reino não é daqui, diz a narrativa hoje. Em nenhum momento da narrativa é contestado esta questão. O evangelista faz questão de notar: Jesus é rei. E como rei deve ter ali toda a, perdão pela expressão, a realeza no seu julgamento. Nesta narrativa, tão longa ao mesmo tempo e tão breve, João nos mostra isso. Prepara todo um cenário, nos coloca dentro da questão política, religiosa, que os sumos sacerdotes, os fariseus, estavam com medo, com inveja. Queriam derrubar Jesus de todos os jeitos. Na quarta-feira santa, nós rezávamos o evangelho que falava sobre a entrega, o momento em que Judas decide entregar Jesus. Na quinta-feira santa, Jesus mostra o que vai acontecer. E daquele gesto amoroso de entregar o pão, de lavar os pés, de se mostrar como servidor, Jesus cumpre a vontade do Pai. Assim nos chama a atenção que nós também somos chamados a cumprir a vontade do Pai. Porque hoje, em meio a tudo que vivemos, nesta pandemia, que fez o mundo parar, fez o mundo cair, fez a humanidade silenciar. Não só esta pandemia, mas tantas outras situações. E assim vai decorrendo tantas dores que a humanidade carrega, levando muitos ao desespero. Porque não suportam passar pelo Calvário. Porque nunca foi tanto preciso a intimidade com a cruz de Cristo. Nós não adoramos somente uma madeira. Adoramos Jesus. Adoramos a expressão de salvação que Jesus traz nesta cruz. Adoramos o próprio Deus que se esvazia por cada um de nós. Hoje, costumamente, a igreja estaria repleta de pessoas. Desde o clarear do dia até o anoitecer. Teríamos pessoas vivenciando esta intimidade. Teríamos irmãos e irmãs se entregando, vivendo estes momentos. Mas quis que nós não estivéssemos fisicamente. Estivéssemos com um número bem reduzidos de pessoas para celebrar este momento.
E assim, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a colocar a mão na nossa consciência, a colocar a mão na nossa alma, e nós observarmos tudo o que está acontecendo. Obras de dor, obras de descaso, falta de amor, indiferença, uma cultura de indiferença se instala sobre o mundo, sobre todos. O humano acaba se desconfigurando, deixando de ser humano. Ah, quanta dor! Quanta dor toma conta de nós! Quantos corações estão aterrorizados, amedrontados? Quantos corações têm sofrido, muitas vezes calados, isolados, cansados? Nós não podemos deixar isto acontecer. Jesus, se nós bem prestarmos atenção, e eu meditei isso durante esta Semana Santa quase inteira, que Jesus cuidou de todos os detalhes. Não deixou Maria sozinho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Maria assume para si a responsabilidade de toda a humanidade. Nós lembraríamos de Maria neste exato momento. Lá na Quinta-feira Santa, os discípulos estavam todos à sua volta. Já hoje, todos debandaram. Quem ficou aos pés de Jesus? Maria, que não estava lá na Quinta-feira Santa, não comeu daquela ceia. Mas ela como mãe, ela como filha, ela que tem fé, ela que acredita, ela que vive a experiência da entrega, a experiência do amor com o Pai. Por isso Maria se faz presente ao pé da cruz. Aguenta toda aquela zombação, toda aquela tortura, todo aquele escarnecimento com Jesus. No silêncio do seu coração. Que tamanha dor. E este Jesus, que recebe uma coroa, lembre-se que o evangelista diz que Jesus é rei. Portanto, o rei precisa da coroa. E qual é a coroa que Jesus recebe? A de espinhos. O rei também precisa de um trono para se sentar. Prestemos atenção na narrativa. O evangelista não diz que existe um à direita e outro à esquerda. Apenas Jesus. Porque o trono é para uma pessoa só. Para o rei só. A cruz se transforma neste trono. A glorificação de Jesus, a coroação se dá neste momento. Para alguns, motivo de escândalo, motivo de perda, motivo de morte. Para aqueles que professam a fé em Cristo, para aqueles que conhecem a missão de Jesus Cristo, eis o motivo da salvação. Eis o motivo da vida. Jesus dá vida e vida é a abundância. Nós, mais uma vez, somos chamados a esta grande intimidade. Muitos hoje gostariam de abraçar a cruz, beijá-la. Muitos de nós não vamos poder fazer. Se não me falha a memória, ano passado, nesse exato momento, eu refletia uma coisa muito importante. O beijo. O último beijo que Jesus recebe
é o beijo da traição. O último beijo que Jesus tem no seu rosto é o beijo da traição. O amargor de toda aquela trama, de toda aquela podridão que acontece. Na adoração da cruz, se nós estamos lembrando como é, nós beijamos o quê? Do joelho para baixo. São poucos os que se atrevem a beijar o rosto de Jesus. Nós não temos esta coragem, por quê? Porque nós somos pecadores também. Nós, muitas vezes, diante da cruz de Cristo, encontramos-nos com as nossas limitações. Encontramos com tudo aquilo que é podre dentro de nós. Tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Nós nos encontramos, não temos nem a coragem, nem a ousadia de levantar os olhos para contemplar os pecados que estão na face de Cristo. Todo o seu corpo ensanguentado, todo o seu corpo marcado de feridas, disserações causadas pelo pecado da humanidade. Causadas pelo meu pecado, pelo vosso pecado, pelo nosso pecado. A única pessoa que age com amor, com benevolência, com ternura, somente no olhar que é possível, é Maria. Maria olha para Jesus com ternura, com amor. Demonstrando assim para nós hoje qual é a nossa atitude, qual é o nosso olhar para com Jesus hoje. Nos questiona, nos interpela a colocar-nos neste momento e pensarmos qual é o meu olhar para Jesus. O olhar de arrependimento, o olhar de medo, o olhar da indiferença para cumprir apenas mais um preceito, para dizer que Jesus morreu, então eu venho, eu participo, eu confirmo que Jesus está morto para que eu não tenha dor de cabeça durante o ano. Jesus nos chama a olharmos para Ele, a nos arrependermos, a oportunidade de vida. Lembre-se que, segundo a narrativa, Jesus, após entregar o Espírito, após morrer, não lhe quebram os ossos, mas ferem o lado dele. E deste lado sai o quê? Água e sangue. Nasce a igreja do lado de Jesus. Nasce ali o batismo e a Eucaristia. 2 sinais, 2 sacramentos importantes. E dela decorre tudo o que nós vivemos hoje. E aqui dá para fazer uma alusão tão grande. Estudando, preparando para o dia de hoje. Eu li aqui, dizia que da mesma forma que Deus quis criar a Eva de Adão, criar do lado de Adão, tirou uma costela para criar a Eva, assim também Jesus na cruz cria do seu lado, nasce a igreja. Ou seja, companheira, inseparável, está junto, pé de igualdade, intimidade. Por isso que lá no Antigo Testamento, ossos dos meus ossos, carne de minha carne. A igreja de Jesus Cristo, a qual nós servimos, ossos dos meus ossos, carne de minha carne. Através do sangue de Jesus Cristo, nós somos esta esposa, somos esta força, somos esta pessoa que nasce de Jesus, se assim podemos comparar. A igreja de Jesus Cristo, ela é viva,
ela não é estrutura, ela é cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, contemplando a cruz de Cristo, contemplamos a oportunidade da ressurreição, a oportunidade da conversão, a oportunidade de vida nova, a oportunidade de entendermos que a igreja a qual estamos, a igreja a qual servimos, a igreja a qual eu amo, vem de Cristo. E para que ela dê continuidade, depende de mim, depende também de todos nós. Depende de você, depende de todos nós. Depende da sua família. Pois o Senhor nos dá a missão lá na quinta-feira. Dei-vos o exemplo para que façais isso. E hoje Ele coloca a igreja dentro do seu lar, dentro do amor do Pai. Do seu lado aberto, nasce esses sacramentos. Nasce a igreja. Nós vamos contemplar daqui a pouco a adoração da cruz. Vamos contemplar, vamos vivenciar este momento com muita amor, com muita entrega, como nunca antes vivemos. Você na sua casa, nós aqui na igreja, vamos viver este momento. Mas antes vamos rezar. Vamos rezar por toda a humanidade, rezar por cada pessoa, rezar para aqueles que, quer queira, quer não, hoje padecem, sofrem, morrem. O coração de Jesus hoje, neste momento de dor, de sofrimento, mas também busca dar os seus últimos pulsares para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Um coração que nos coloca na esperança, um coração que nos ensina a olharmos para Ele e nunca desistirmos. Por mais situações de desespero, por mais situações de dor que possamos passar, o Senhor nos chama a olhar para Ele. Será que nós temos coragem de olhar para Ele? Será que nós temos coragem de contemplar a sua face? Será que nós temos coragem de ir ao encontro dEle e entendermos que fazemos parte, estamos ali ao pé da cruz ou não? Ou fugimos como todos fogem? Somos chamados hoje a sairmos do muro, a sairmos da indecisão, a sairmos do nosso comodismo. Nunca uma palavra foi tão forte como estes momentos que vivamos, porque tudo foi nos tirado. Tiraram-nos a liberdade de ir e vir, porque agora estamos em isolamento social, precisamos respeitar isso, para que nós possamos ter um pouco mais de dignidade, nós precisamos vivenciar isso agora. Tiraram-nos a dignidade de vida, porque hoje nos sentimos impotentes. Este vírus, esta pandemia, como eu citei, já derrubou todos os impérios nascidos. Toda a humanidade chora a perda de tantos entes queridos. E não é a primeira, e não será a última. Nós precisamos lembrar na história da humanidade quantos irmãos e irmãs nós já perdemos. Quantos irmãos e irmãs já não estão mais entre nós? Seja por negligência, seja por falta de amor, seja por falta de respeito, falta de vida.
Muitos corações hoje se apertam. Muitos corações choram. Mas não têm coragem de olhar para Jesus, a qual é o que nos dá força sempre. Que nós não tenhamos medo. Se precisamos aprender uma lição hoje, mais do que nunca, é em meio às tribulações de nossa vida, em meio às dores em que vivemos, em meio a tudo que sofremos, olhemos para a cruz de Cristo. É lá, neste trono glorioso, que Jesus olha para nós. Que Jesus demonstra todo o seu afeto, todo o seu carinho, todo o seu amor. É na cruz. Como eu disse, para muitos motivo de escândalo, de loucura, mas para nós motivo de salvação, motivo de entrega. Que o Senhor nos ajude a vivermos este momento de dor, a vivermos este momento de pandemia, de não só pandemia, mas tantas outras situações que nos levam a perder a nossa humanidade, a destruir as nossas esperanças, a destruir tudo que a humanidade construiu, sem colocar Deus, sem se preocupar com o divino. Hoje somos chamados a olharmos para o Senhor. Vamos contemplar daqui a pouco a cruz. É um dos momentos mais sublimes desta liturgia, que se divide em três. O momento da palavra, a qual nós estamos terminando, depois o momento da adoração da cruz e o momento da comunhão. Não tenhamos medo de viver isso. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém. E no silêncio do nosso coração, vamos agora contemplar, meditar tudo o que o Senhor nos disse nesta tarde. Convido todos a ficarmos de pé. Nós vamos para a oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Vamos, quem puder nesse momento, se ajoelhar e façamos o silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa.
Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusesse todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Sérgio, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho
que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da nossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus, segundo sua vontade, lhes dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transcendentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos dar início à segunda parte desta liturgia. Nós fizemos durante a oração universal a queima do incenso, no sentido de fazer com que estas preces, esta oração, como incenso sobe ao céu, as nossas preces também sobem. Neste momento de silêncio, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar todos a silenciar seu coração. E numa única prece, num único silêncio, olhando para esta fumaça que sobe, as nossas intenções, as nossas orações possam também subir ao Senhor, possam acalentar os nossos corações,
possa acalmar-nos, possa nos fazer a certeza de que o Senhor está nos ouvindo hoje e sempre. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Neste momento, meu irmão, minha irmã, você não pode estar aqui neste momento para este beijo da cruz. Eu vou contemplar a cruz, vou adorar enquanto nós vamos cantar. Você possa fazer a sua adoração na cruz, que você possa contemplar Jesus neste momento. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregastes, com que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém,
flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levastes, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz me exaltastes, quando em tudo te exaltei. Porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu a lança na mão do soldado que feriu teu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno
ter salvação, crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação, crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação, morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação, crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Oh, 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 Vejo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Vejo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo.
és meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tua chagas de amor, de amor. Beija os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração, e vestiram de mim realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também, encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tua chagas de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor.
diante desse Jesus, sentado em seu trono glorioso, coroado de espinhos, carregando o peso dos nossos pecados, peso da nossa ingratidão, peso da nossa indiferença. Pai, ouve o nosso apelo. Ouve todos os corações que estão e são silenciados. Acalenta-os. Faz-nos como aquele soldado que feriu-lhe o lado e imediatamente ele acreditou ao ver o que aconteceu. Ao ser banhado pelo seu sangue, pela água que jorrou do seu lado, ele acreditou. Ele se converteu. Dai-nos a oportunidade hoje, Senhor, de nos converter, de nos arrepender, de podermos olhar em Ti, Senhor, com a certeza de que o Senhor se entregou por mim, de que o Senhor vela por mim, que esse belíssimo esposo a qual nós cantamos não fez nada em vão. Aqui estamos, Senhor, a Tua igreja viva. Hoje não como igreja comunidade, mas como igreja doméstica. Quantas famílias estão nos ouvindo, vendo, rezando, participando conosco, e tantos outros lugares e tantas outras comunidades e paróquias estão celebrando este momento, Senhor. Hoje o mundo silencia-se. Hoje o mundo se dobra diante de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por se doar por nós. Obrigado, Jesus, por unir o céu e a terra e abraçar a humanidade e todas as criaturas. Dai-nos, Senhor, mais do que nunca, o alento. Comula-nos de esperança. Faz o milagre na nossa vida. Agora, nós vamos para o terceiro momento desta liturgia, desta ação litúrgica, que é a comunhão.
O padre vai até a capela buscar a Eucaristia. Enquanto isso, prepara-se o altar para vivermos esta intimidade. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja o sustento e remédio para a minha vida. Nós vamos para a comunhão, neste momento, a comunhão espiritual. Eu vou comungar por mim e por todos aqueles, por todos nós. Você possa fazer a oração de comunhão espiritual, esta oração que nos coloca íntimos neste momento, em que Jesus se deu por cada um de nós, que Jesus se entrega por cada um de nós, para que seja sustento e remédio para tantos corações aflitos. Reze a oração comigo.
Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem, doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que neste momento você possa fazer a sua comunhão espiritual. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração.
recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Lembrando, amanhã, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz, solene Vigília Pascal. Nós vamos celebrar a Vigília Pascal, o momento daquela festa, vamos assim dizer, no momento sublime, a mãe de todas as vigílias. Então, convido todos a estarmos conosco, conectados, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. Vamos viver juntos este momento de amor. Também, aqueles que já encomendaram o Círio da Família, nós vamos, aqueles que encomendaram e não retiraram, porque por questão da pandemia, do isolamento social, no dia de amanhã nós vamos preparar a mesa, a qual estará todos os Círios da Família com o nome de cada família que solicitou para nós, adquiriu o kit, que após sair desta zona, desse isolamento social, nós vamos poder levar para casa e rezar em família. Desde já, nós agradecemos todas as ajudas, tanto financeiras quanto alimentos para os nossos irmãos e irmãs que mais necessitam. Graças a Deus, o plantão ontem foi muito bom, mas vamos manter esse plantão toda quinta e sexta-feira, toda quinta aqui na Matriz, sábado das 9 às 10 da manhã na Gruta. Então, desde já, nós agradecemos a todos. Após a oração sobre o povo, nós vamos sair em silêncio. Contemplamos a morte de Jesus. Somente no Sábado Santo, na Vigília Pascal, é que nós tomamos fôlego, os sinos voltam a tocar e assim por diante. Lembrando que no domingo, às 7h30 da manhã, nós teremos a missa da ressurreição. Seguida, carreata de 2 carros, carreata de 2 carros, com o Santíssimo Sacramento pelas ruas dos bairros das nossas comunidades. Então, se não me falha a memória, até amanhã já vamos divulgar as ruas todas, que iremos passar com Jesus. Pedimos que você possa se preparar para viver este momento também. Coloque uma toalha branca sobre o portão da sua casa, como nós fizemos com ramos. Coloque lá a sua toalha branca, a sua vela, para vivenciarmos estes momentos em casa, em família. Se você também quiser colaborar, quiser ajudar, nos envie os seus contatos, que a gente também vai entrando em contato e vai vendo. Se você quiser conversar, uma direção espiritual, mas acredito a partir de terça-feira nós teremos uma resposta propriamente para você. Tá bom? Então, que nós possamos vivenciar este momento. Amém? Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme.
Por Cristo nosso Senhor. Amém.